Graça e paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Coração em Chamas. Continuando aqui a série, né? Continuando esses vídeos aqui na série Se Posicione em Deus. Hoje nós começamos a falar com alguns temas, né? O primeiro dele foi Sai de cima do muro. O segundo falando sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito importante, que é obediência. Amém? Queria desde já agradecer você que tem se inscrito no canal, que tem deixado seu like, que tem compartilhado esse vídeo, que tem comentado aqui embaixo. Tá? Muito obrigado. Vou repetir, esse canal só tem um intuito apenas de cumprir o vídeo do Senhor, de levar a palavra do Senhor para mais longe possível. Amém? Então faça isso em nome de Jesus e nos ajude, para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, tá? Mas vamos lá. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre obediência e eu quero começar lendo um texto que está lá em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28, também um texto muito conhecido, amém? Deuteronômio, capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor: E será que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar, cumprindo todos os teus mandamentos que eu te prescrevo hoje, também o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti todas essas bênçãos, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 1, no verso 1 ao 2. Diante desse tema aqui, se você for ler todo o capítulo 28 do Deuteronômio, você vai perceber que Deus fala sobre obediência. Ele fala que se nós obedecermos atentamente, diligentemente, né? Se nós ouvirmos a voz do Senhor e de forma diligente cuidar em cumprir tudo aquilo que Ele tem ordenado, Ele fala que todas essas bênçãos iam nos alcançar. E aí ele começa a relatar, escrever aqui, até o versículo 14, Deuteronômio 28, 14, ele vai falando sobre todas as bênçãos. Então ele começa a falar: virão sobre ti todas essas bênçãos. Aí ele fala: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do vosso ventre, bendito o fruto da vossa terra, as crias, suas vacas, as manadas de bois, bendito o cesto, tua amassadeira, bendito serás quando entrar e quando saíres. E ele fala: o Senhor porá os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Então ele começa a relatar todas as bênçãos que nos alcançarão. A primeira coisa que eu quero falar sobre obediência para você, meu amado irmão, é que quando nós somos obedientes ao Senhor, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Nós não precisamos desesperadamente fazer campanhas disso, campanha da chave, campanha do sal grosso, campanha da rosa, campanha da fogueira, campanha não sei do que, não sei do que. Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer a Deus, e as bênçãos nos alcançam. Amém? Então, muitas pessoas têm sido enganadas também, sendo enganadas por pessoas com intuitos errados, a fazerem sacrifícios, a darem ofertas gigantescas, a ofertarem tudo que tem, e bababá, essa barganha com Deus que não é bíblico. Deuteronômio 28 diz que se a gente ouvir atentamente, diligentemente a voz do Senhor e tendo cuidado em guardar, em obedecer todos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Amém? Elas nos alcançarão. Então, o nosso esforço, a princípio, falando de obediência, o nosso esforço é em obedecer ao Senhor. A nossa preocupação principal não é numa campanha que eu vou fazer. E aqui, não quero nem ser tão crítico à campanha, respeito o posicionamento e a visão de cada um, apesar de não concordar com muita coisa, porque a palavra ela é enfática, ela é clara em dizer que se a gente obedecer à voz do Senhor atentamente, Ele nos abençoará, as bênçãos nos alcançarão. Então, nosso esforço maior tem que ser em obedecer. A nossa atenção maior, nossa preocupação maior está em obedecer a palavra do Senhor. Amém? No mesmo raciocínio, eu quero ler também um texto que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 46. Lucas,
Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Disse Jesus. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, quer dizer, e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhantemente. Ele é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os seus alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, o vento, soprou o vento e logo caiu, e foi grande a sua ruína, grande a ruína daquela casa. Amém, meu irmão? Então aqui nesse texto, Jesus ele também deixa claro, e ele explica, olha, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? A Bíblia diz também em outro texto que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos isso, aquilo em teu nome. E aí a palavra diz que Jesus vai olhar para esses e falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Muito cuidado, meu irmão, eu tenho sempre falado isso, muito cuidado. Operação de milagres, de sinais, não é aprovação de conduta de Deus para com o homem. Porque, como eu acabei de falar, muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e Jesus vai olhar para ele e falar, eu não vos conheço. Por isso que em outro vídeo eu estive falando que tão mais poderoso e maravilhoso que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Tão mais maravilhoso que conhecer a Jesus é ser conhecido por Ele. Porque nesse texto que eu acabei de citar, ele fala, não vos conheço. Mas, se você observar as Escrituras, ele fala que naquele grande dia ele vai chegar para outras pessoas e falar assim, vinde bendito de meu Pai, para o reino preparado para vocês. E a Bíblia fala que ele nos vai chamar pelo nome. Então, ser conhecido por Jesus é muito mais importante do que somente conhecer. Muita gente conhece a Jesus. Aliás, hoje nós podemos dizer que a humanidade conhece o nome de Jesus. A história é escrita entre antes e depois de Jesus. Né? O nosso calendário, como é que ele é determinado, como é que ele é separado? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, conhecer a Cristo é bem legal, mas ser conhecido por ele é maravilhoso. Poder ouvir, nos chamar pelo nome, de filho amado, de filha amada. Amém? E nesse texto ele deixa claro que não adianta a gente simplesmente chamar ele de Senhor e não fazer o que ele diz, não obedecer a sua palavra. E ele diz, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e cumpre, observa e obedece, ele é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. E aí sopra o vento, sopra a tempestade, os rios, a enchente vem e ele permanece firme, porque está firmado na rocha. Então, meu querido, muito mais importante é obedecer a palavra do Senhor do que cumprir os seus rituais, do que ser um frequentador de igreja, do que ser uma pessoa que canta maravilhosamente bem, que prega maravilhosamente bem, que traz uma dissertação da palavra de Deus de uma forma bem, nossa, eloquente. Se a gente, eu e você, se nós não obedecermos à palavra de Deus, meus irmãos, nós seremos semelhantes a um homem que edificou uma casa sobre a areia. Porque no primeiro vento, na primeira tempestade, nós vamos afundar. E não vamos agradar o coração de Deus. E muito provavelmente, naquele grande dia, nós escutaremos do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, a desobediência é uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus, que mais entristece o coração de Deus. Amém? Então seja obediente à palavra do Senhor, meu irmão. Seja diligente, seja atento, se esforce a obedecer a palavra do Senhor. Se esforce a cumprir aquilo que o Senhor deixou determinado para nós, para mim e para você. Eu quero ler um outro texto aqui para completar o que eu acabei de falar, aquilo que nós estamos. Vamos lá, Samuel 15, no versículo 22, diz assim a palavra. E Samuel disse:
tem o Senhor, porventura, tanto contentamento com holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça às palavras do Senhor? Certamente, o obedecer é melhor do que os sacrifícios, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque, como o pecado de feitiçaria é a rebelião, e como ídolos, idolatria é a obstinação, quer dizer, a teimosia. Amém? É um espírito intratável. Isso para Deus é como se fosse feitiçaria, idolatria. Meu irmão, isso é muito sério. Samuel, ele aqui usado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta, ele começa a declarar que o que vale mais, o que é mais importante, o que traz mais contentamento para o Senhor, o fazer um sacrifício ou obedecer? Eu vou repetir, ó, Samuel 20, capítulo 15, 22. E Samuel disse: tem o Senhor, porventura, tanto contentamento com holocaustos, sacrifícios, ou como que se obedeça a palavra? Então, qual é mais importante? Fazer um sacrifício? Pegar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, ofertar no altar do Senhor, fazendo uma barganha com o Senhor, para adquirir algo? O que é mais importante? Um sacrifício desse ou obedecer a palavra do Senhor? E o texto nos diz claramente que certamente o obedecer é melhor do que sacrifícios. O do atender é melhor que a gordura dos carneiros, meu irmão. Você pode dar a oferta que você quiser. Você pode dar tudo que você tem. Se você não obedece à palavra do Senhor, isso para Deus é como nada, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus é o criador de tudo que há. E isso não se encaixa, eu estou falando de oferta, no caso aqui trazendo como exemplo, por causa desse texto, mas aqui mais na frente diz, porque como o pecado da feitiçaria é a rebelião. Amém? Então a rebelião, a rebeldia, muitas vezes é como uma feitiçaria, meu irmão. Se você é um crente, um cristão casquinha de ovo, que não consegue ouvir nada, que não pode ouvir uma correção, que não pode ouvir uma correção da sua esposa, do seu marido, do seu pastor, do seu amigo, que você não pode ser exortado por ninguém, porque você fica, se enche e fala, eu sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço, ou então fica com raivinha, isso é pecado para diante de Deus, isso é como feitiçaria, isso é rebelião, isso é espírito de rebeldia. Deus também não se agrada disso. Para Deus isso também é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Então, o que vale mais para Deus? Obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra vale mais. Lá em Tiago, se eu não me engano, no apóstolo Tiago, carta de Tiago, ele diz que não sejam vocês meramente ouvintes da palavra, mas praticantes. Quer dizer, meu irmão, não vale de nada eu ouvir a palavra, ouvir até ler aqui, e uau, que lindo, que palavrinha bonitinha, e não obedecer. E não obedecer não serve de nada. Não adianta de nada. E fiz um comentário ontem, não foi aqui nem no vídeo, mas foi de forma particular, que é que quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a experimentar aquilo que a Bíblia diz. Quando você começa a praticar, a viver a palavra, você começa a experimentar e você começa a entender e descobrir que o evangelho do reino de Deus é real, que tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós se cumpre em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo escreveu, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Obedecer a palavra do Senhor é o mais importante. E aí quando você começa a obedecer, porque eu estou falando esse vídeo aqui para você, e eu sei que muitos olham e falam, ai, que bonitinho, que legal, que palavra legal, que palavra doce aos meus ouvidos. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, ou quando por uma pregação por um irmão, a tendência nossa é se levantar, é ficar com raivinha. Em Provérbios diz, corrige o tolo, ele se tornará mais tolo. Aliás, corrige o tolo, ele se levantará contra você. Corrige o sábio, ele se tornará mais sábio. Porque o sábio ama ser corrigido, porque ele sabe que isso é para o nosso bem, para o seu bem. E falar a verdade nos dias de hoje, você não se torna uma pessoa popular. E se você for muito popular, comece a estranhar. Amém? Então, meu irmão, preste atenção nisso, creia nisso. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. É muito mais importante obedecer ao Senhor do que qualquer tipo de sacrifício que você possa fazer.
Ah, mas eu tenho feito jejum de 30 dias. Ah, mas eu jejuo, eu oro. Mas se você não obedece, meu irmão, você é somente um religioso. Um religioso. Com todo respeito, meu amado irmão, Deus não nos chamou para sermos religiosos. Vivemos rituais, cartilhas ali certinhas de tradições, de rituais, e não obedecer a palavra, isso não vale de nada para Deus. Então, se você quer continuar firme quando um dia mal chegar, se você quer continuar firme até o último dia, como a palavra diz, ser fiel, quer dizer, obedeça, ser fiel até o último dia e dar-te a coroa da vida, até a morte. Então, se você quer ser fiel até a morte, se você quer chegar naquele último dia da sua vida, ou então no dia que Jesus Cristo voltar e nos levar para junto dele, se você quer chegar nesse grande dia e dizer até aqui o Senhor me ajudou, eu guardei a carreira, eu cumpri minha carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Se você quer, como Paulo, declarar isso no último dia, de poder dizer, Senhor, até aqui eu fui fiel. Eis aqui o meu espírito diante do Senhor, entregue ao Senhor. Se você quer chegar no último dia da sua vida, meu irmão, podendo declarar isso, então fique firme em obediência ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é construir uma casa sobre a rocha. Obedecer é aquilo que verdadeiramente alegra o coração de Deus. Filhos obedientes. Você que é pai, você que é mãe. Quando seu filho começa a te desobedecer, você se alegra ou você se entristece? Pois é, nós precisamos obedecer ao Senhor. E como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando nós obedecemos ao Senhor, todas essas bênçãos nos alcançam. Amém? Irmão, se você quer ser abençoado, se você quer ver as bênçãos de Deus te alcançando, aquilo que você deseja, aquilo que você tem colocado em oração diante do Senhor, seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor, para que naquele grande dia você possa ouvir dele: Vinde, bendito de meu Pai, porque você foste obediente. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja obediente à palavra do Senhor. Creia no Senhor e seja obediente. Certamente você viverá as bênçãos que está lá em Deuteronômio 28, para a glória de Deus. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal se você puder nos ajudar, acione o sininho da notificação, nos ajude a levar o vídeo do Senhor. Amém? E amanhã nós continuaremos com mais um vídeo dentro da nossa série Se Posicione em Deus. Então, meu irmão, a palavra para você hoje é: seja obediente, construa sua casa na rocha, para que nenhum vento, nem a tempestade, nem enchente, nenhuma tribulação, situação venha derrubar a tua casa, venha te derrubar. E todas as bênçãos, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, o Senhor irá derramar sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor irão te alcançar, para a glória do nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Até a próxima.